Bom dia, irmãos, no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que aquela graça bendita, aquela paz saradora possa envolver-nos nesse dia e nos dar bênçãos que precisamos e esperamos, porque confiamos em Deus. Nesta manhã eu quero ler 2 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 8. O apóstolo São Paulo diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Irmãos, o apóstolo São Paulo nos deixa aqui uma reflexão. Ele disse: não quero que ignore, porque ele passou por um momento muito difícil de desespero, de desânimo. E isto acontece nas nossas vidas, no percurso de nossa caminhada. O desânimo, ele é nada mais, nada menos do que um resfriado comum das emoções. E, eventualmente, ele afeta a todos nós nessa jornada. Se formos pegarmos na história, você vai ver que o desânimo apanhou Elias. Ele ficou tão desacursoado da vida que ele pediu a morte, desesperou, queria morrer. E há trecho do nosso caminho que temos essas baixas. Eu quero falar com você nesta manhã, que porventura esteja passando por alguma situação. Você possa olhar, levantar a sua cabeça e olhar para o alto. Jesus, em São Marcos capítulo 8, versículo 12, ele até mesmo passou várias vezes, ele respirou profundamente dentro do seu espírito, porque passou por situação, e ele chegou a dizer: no mundo tereis aflições. O apóstolo Paulo, do qual nós pegamos por base em 2 Coríntios, teve experiências difíceis da vida, porém ele chegou um momento de dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A palavra desesperado significa estar em uma perda total. Você olha para todos os lados e não vê mais situação. Em outras palavras, a situação que Paulo encontrou parecia tão desesperadora que não havia saída para ele. Paulo chegou a dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Também no Salmo de número 77, nós encontramos um grande homem, por nome Asaf, que aliás é o compositor, o autor do Salmo 77. Ele se sentiu ali esquecido por Deus. Essa é uma situação difícil, quando o homem quando a pessoa se sente esquecida por Deus, desvalorizada, pensa que ninguém mais lembra dele. Ele não conseguia dormir mais, ele não conseguia mais articular os seus pensamentos por causa da exaustão emocional. Isto é terrível, irmãos. Você lê o Salmo de número 77, o salmista diz ali, Asaf, que ele tentava voltar no tempo antigo, ele tentava lembrar de uma canção dele, e não tinha mais jeito. Ele estava cansado o tempo todo. Ele deitava cansado, ele não dormia. Ele diz assim: olha, que o Senhor sustentou os olhos dele abertos para não dormir. Ele vivia pensando. Ele chegou a dizer assim no versículo de número 4, 5, por ali. Ele disse, ele fez 3 questionamentos no Salmo, e muito forte, por causa daquele momento. O que eu quero dizer com isso? Esse momento é muito perigoso, um momento de desespero, um momento quando nós sentimos ou pensamos como o salmista disse. Ele chegou a dizer aqui no Salmo 77, ver se eu me consigo localizar. Ele diz assim no 5: considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. E aí ele entra aqui: de noite clamei, a lembrança o meu cântico, meditei em meu coração, e o meu espírito investigou. Isso foi um momento terrível. Aí ele vem e diz assim, faz esses questionamentos a Deus.
No sétimo, rejeitará o Senhor para sempre e não tornará ser favorável? Olha que lamento. Cansou para sempre a sua benignidade, ou cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa de geração em geração. Mas você vai ver algo glorioso no versículo 10 e 11, ele disse: mas eu me lembrei da benignidade do Senhor, eu me lembrei da bondade do Senhor, eu me lembrei que o Senhor com mão forte fez grandes prodígios, maravilha. Que nesta semana, neste dia, mediante todos os problemas que você esteja vivendo, fracasso, não importa a condição que você esteja vivendo, mas se você olhar para Jesus, olhar para a promessa, há esperança para você. Então eu afirmo, ainda há esperança. Ele ficou tão deprimido e ele então começou a questionar a Deus. Será que Deus rejeitou o seu povo para sempre? Será que Deus não importa mais comigo? Será que Deus perdeu a compaixão? No versículo 7. Não. O salmista começou a questionar, porém veio a sua lembrança que o Espírito Santo, que é o Consolador, que é o amparo das nossas vidas, possa trazer à sua memória agora que há esperança para você. Há uma saída para você. Em meio às trevas, em meio à escuridão, existe uma luz, e essa luz é a palavra. Você pode se alimentar dela e encontrar um caminho a seguir novamente. E Deus possa descer e te consolar, como consolou a Paulo, como consolou Elias, debaixo do pé de zimbro, vivendo uma fase terrível da sua vida, uma depressão muito grande. Ele chegou e encontrou o bálsamo. Que Deus te abençoe. Ainda há esperança para você. Deus te abençoe. Um abraço.